assistindo. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Muito bem. O que é a Anadem e, de fato, o que ela faz frente ao profissional da saúde? Muito bem. Acho que para responder como primeira parte, acho que é importante contar um pouco de história. Né? Agora, no próximo dia 20 de setembro, estaremos comemorando o 24º aniversário de existência da Anadem, onde todos estão convidados a participar de um evento muito bom, muito bonito, muito grandioso, a ser realizado em Brasília nos dias 22 e 23 de setembro. Então, eu espero poder contar com a presença de vocês. Está aqui feito o convite. Opa. Muito bem. Nesses 24 anos, o que a gente faz? Uma única coisa, Heitor. A gente cuida da imagem, do nome, da carreira desse profissional da área da saúde. Fazendo o quê? Blindando, né, a profissão dele. O nosso negócio é cuidar da imagem, do nome, da carreira desse profissional em situações quando, eventualmente, sejam demandados judicial ou administrativamente por conta dos seus atos profissionais. Então, a Anadem existe aí há quase 24 anos promovendo a defesa desse profissional, seja em eventuais reclamações na esfera civil, esfera criminal, esfera administrativa ou mesmo esfera ética, quando a gente se refere aos conselhos. Então, a nossa atuação nesses quase 24 anos é voltada exclusivamente para isso, para proteger esse profissional que a gente sabe que no dia a dia tem muitos desafios, né? E o nosso papel é cuidar dele para que ele, profissional da área da saúde, possa desenvolver o seu trabalho de forma tranquila, sim, sem se preocupar com, às vezes, esse tipo de dor de cabeça. Porque eu acho assim, um dos principais receios de um profissional da área da saúde é eventualmente ter algum tipo de intercorrência, né, durante o seu trabalho. Né? Então, nós estamos falando de profissionais que aplicam substâncias, seja cosméticas, seja intradérmicas, e a pele, eu sempre conto isso para o pessoal, sempre gosto de dizer isso. A estética, a saúde, ela é uma ciência humana. Logo, não tem uma exatidão. Quando a gente pensa em aplicar algo dentro, em contato com a pele, com o organismo, a gente nunca sabe como que vai reagir. Claro, por isso é muito importante do profissional realizar as boas práticas, né? Seguindo os conceitos de bioética, seguindo as questões de biossegurança, que é tão importante. Mas, eventualmente, o paciente comeu algo que, em reação com aquela substância, pode dar algum tipo de reação alérgica que seja, e aí muitas vezes esse profissional ele se sente desamparado, não sabe para onde correr, quem recorrer, como ele vai lidar com aquele tipo de ocasião. E aí a Anadem ela entra exatamente nesse ponto. Se ele acontecer por determinado momento um tipo de intercorrência, esse profissional, se ele estiver fazendo parte da Anadem, ele tem a quem recorrer. Essa é a ideia? A gente precisa entender que a questão da intercorrência, essa terminologia, geralmente está relacionada a uma reação do corpo. Ok. Né? Então, a gente tem ali diferenças de pessoas, no caso de uma cicatrização, que pode variar, pode desenvolver ou não uma queloide, isso é uma reação do corpo. Então, certo. Aí isso é relacionado, quando a gente fala de intercorrência, a gente está mencionando reação do corpo humano. A nossa atuação é quando se tem uma situação onde aquela expectativa gerou, na verdade, uma frustração. E essa frustração dessa expectativa se materializou numa reclamação ou numa ação judicial, é esse momento que a gente vai amparar o profissional da área da saúde. Não é porque o paciente teve ali uma intercorrência, não. Essa intercorrência, na verdade, ou uma situação que ele entenda que não era o objetivo dele naquele determinado procedimento, naquela determinada cirurgia, aquilo gera, sim, uma ação judicial, uma reclamação judicial, é o momento que a gente começa a atuar na defesa quando isso acontece. Isso é um ponto bem importante, né, Jorge, que a gente estava conversando antes, que você contou um caso de uma cliente de vocês que procurou o serviço de vocês devido a exatamente isso. Ela fez um procedimento, a cliente
achou que não deu resultado? Ah, tá igualzinho. Como que foi? Conta pra gente. É isso aí. Lá na corretora, Heitor, nós trabalhamos muito com seguros de responsabilidade civil profissional, né? Para médicos, para dentistas em geral. E aí essa pessoa, essa cliente muito próxima, nos procurou porque é muito competente, nunca teve problema com qualquer intercorrência com pacientes. E ela nos procurou porque agora, pós-pandemia, uma cliente dela teve um problema de pele em decorrência de uma aplicação de uma toxina. Certo. E ela estava desesperada, porque ela nunca teve isso e não era para ter dado aquela intercorrência. E ela queria algo, por favor, me ajuda a contratar algo para me proteger. Né? E aí foi quando, inclusive, conheci o pessoal da Nadem. Aliás, Parceria de sucesso. Parceria de sucesso. Eu falei, onde eu corro? Eu fui para a área de seguros e nada naquela área de seguros dava garantia. Porque eu lembro que eu já tinha conversado com o Jorge, a gente tinha falado uma vez. Jorge, existe alguma coisa, algum seguro para um profissional, né? A gente que tem clínica, geralmente se sente a realidade. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, às vezes a gente se sente um pouco vulnerável. Sim. Né? Um pouco de vulnerabilidade, porque se o cliente ele chegar e falar assim, olha, fiz o procedimento e não gostei, mas eu quero meu dinheiro de volta, ou eu vou processá-lo. E aí a pessoa fica, geralmente o profissional, muitas vezes ele sai de uma faculdade, de uma pós-graduação sem esse conhecimento. E aí eu acho que é onde entra uma associação e como chegar até essa associação por meio de uma seguradora, como a de vocês. Né? E a grande realidade, Heitor, é assim, a grande procura da parte de responsabilidade civil profissional é para seguro. Certo. Tá? Só que o seguro também ainda tem suas limitações. Não são todos os profissionais que aceitam, não são todas as atividades profissionais que são aceitas. E nesse caso especificamente, que eu dei o exemplo, a pessoa é biomédica, né, esteta. Ela fez um procedimento lá que depois de alguns estudos se comprovou ou ficou mais ou menos entendido que essa reação que deu foi em decorrência de remédios contra a Covid. Ok. Pensa, uma pessoa que está com 5 anos de experiência, nunca teve nenhum problema, de repente aparece isso. E até brincadeira por azar dela, ela estava fazendo isso numa advogada. Nossa. Aí a probabilidade... Aí tomar muito cuidado mesmo. Né? Olha... Aí corajosa. Foi quando ela me procurou. E aí eu fui tentar achar uma solução para ela na área de seguros e não consegui. Nenhuma seguradora estava aceitando biomédica esteta, principalmente cobertura esteta. Foi quando eu caí na Nadem. A grata surpresa que nos trouxe, né, esse produto que, além dos profissionais médicos em gerais, né, dentistas, ainda ampara a cobertura para profissionais estetas. Legal. E aí... Eu tava até... Desculpa. Eu ia falar, era com você mesmo. Eu estava até conversando com o Jorge, né? E a gente estava batendo um papo. E ele falou assim, Marques, não tem nenhum lugar. Eu falei assim, eu tenho uma solução. Eu, como representante da Nadem, eu mostrei para ele todo o produto, expliquei para ele. Ele falou assim, olha, isso vai cair como uma luva para mim. Que legal. Eu tenho essa necessidade e eu vou comprar a sua ideia. E aí nós apresentamos, trouxemos ele como um dos nossos corretores e ele está aí e trouxe a saída para essa cliente dele. E eu acho que isso é muito interessante, né, Marcos? Como vocês já têm esse contato, então, assim, fica muito mais rápido as respostas para o profissional. E o Alexandre que está nessa ponta, fazendo essa coordenação, vendo como é que está esse andamento, porque o Alexandre fala com o Marcos, que o Marcos fala para o Jorge, para chegar essa informação, para chegar essa blindagem de uma forma correta para o profissional da saúde, para que ele seja de fato muito bem atendido e solucionado aquilo que ele realmente precisa no caso, né? Que muitas vezes, acredito eu, que vocês devam atender pessoas que entram em contato com vocês desesperados, né? Assim, o que eu faço e agora? Estou com esse problema e como é que vocês lidam com essas situações? Isso é bem interessante porque, na verdade, seja ele um médico, dentista ou qualquer outro profissional, não teve nenhuma cadeira na faculdade, não teve nenhuma aula para dizer como vou lidar com o paciente que quer receber o dinheiro de volta. Daquela sua consulta, isso não tem curso.
Né? Não. Imagine que chegue um paciente e começa a gritar dentro do consultório, que às vezes, né, queria às vezes até, quem sabe, agredir o profissional. A gente já viu isso várias vezes, televisão, internet. Como é que eu lido com isso? Não tem cursinho, né? Não tem manual para esse tipo de situação. Então a gente se depara, e dentro da Nadem a gente tem uma central de atendimento 0800 e ela funciona rigorosamente 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, para atender esse profissional, onde o atendimento é feito por um advogado credenciado que detém o conhecimento do direito da saúde. Então, esse profissional vai, naquele primeiro momento, ele não vai resolver, muitas vezes, um período da madrugada, um período à noite, mas o simples fato de você poder atender e dar uma palavra, dizer, olha, você precisa fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Então, essa questão do atendimento é fundamental e esse é o nosso carro-chefe, a qualidade do atendimento. É uma situação como essa, precisa ser orientado o que fazer. Faz sentido ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência ou não? Enfim, cada caso é tratado com a sua especificidade. Então, essa é a forma com que a gente atua. Sim, isso é A muito... gente teve uma cliente que, uma associada, ou melhor, né? Que ela ligou para mim, era 9 horas da noite. Marques, eu tô tendo um problema aqui, o que eu faço? Já direcionei ela no 0800 da Nadem. A Nadem atendeu prontamente, porque esses 0800 são advogados especialistas na área médica. 24 horas por dia? 24 horas É por quase dia. um 190. Isso. Quase bem- um 193, o SAMU, melhor O SAMU do dizendo, né? bombeiro, né? Tá mais pro bombeiro. Mas mais pessoal, pro bombeiro. E aí, o que acontece? Ela foi bem atendida, solucionou o problema dela. Quando foi umas 10 horas da noite, eu estava saindo com a minha filha da academia e ela agradecendo pelo atendimento, pelo retorno que foi dado. Uma advogada ligou para ela, conversou com ela, acalmou ela e deu toda a orientação para ela. Isso é a Nadem.